Mateus 23 vai falar da relação da entrega do dízimo, ok? E essa passagem é usada para justificar a aplicação de uma lei dentro das igrejas. Todavia, eu tenho que te falar que essa passagem ela não é aplicável para a igreja, não é aplicável para todo aquele que segue a Cristo, que se declara como cristão. Vamos fazer uma breve análise e vou te dar logo de antemão uma chave a qual você poderá utilizar em todo o seu estudo bíblico e te fará entender de fato a Bíblia por um todo. Com essa chave você não terá mais dificuldade nenhuma de interpretar vários ou todos os textos da Bíblia. Versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pronto. Até aqui. Observe aqui o versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Vou te entregar logo aqui a chave da interpretação. Nessa primeira parte, Jesus está se direcionando à multidão e aos seus discípulos. Presta atenção. E ele começa a falar para essas duas categorias de pessoas, à multidão e aos seus discípulos. Daqui ele vai discorrer um discurso apontando as falhas e quem são a outra categoria, que são os escribas e fariseus. Já deu para compreender? Essa é uma chave. Essa é a principal chave para se compreender a Bíblia. É a mensagem direcionada, sim. Para quem a mensagem foi direcionada, ok? Se é específica para um grupo, se é específica para o sacerdote, se é específica para a multidão, se é específica para os judeus, isso é muito importante, ou se é específica para a humanidade como um todo. Essa é a chave mais importante que você vai aprender para compreender a Bíblia. Vamos lá? Então, ele começa a discorrer esse discurso falando dos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, dando todas as características desses dois grupos, escriba e fariseu. Primeiro ponto desse texto, ele está falando com a multidão e os seus discípulos, pois atam fardos pesados, falando sobre os escribas e fariseus, os líderes religiosos daquela época, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles mesmos, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os seres chamados pelos homens, mestre, mestre. Essa é a primeira parte do discurso, ela vai concluir no versículo 13, 11 e 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ponto. Finalizando aqui a primeira parte do discurso de Cristo, que foi dirigida à multidão e aos seus discípulos. Porém, no versículo 13, ele começa agora a falar de forma diferenciada e dirigindo-se para a categoria dos escribas e fariseus. Começa agora a direcionar as advertências dos ais para uma categoria específica, que é agora os escribas e fariseus. Eu acho que até aqui você já compreendeu porque o dízimo não se aplica a você hoje, baseado nesse texto, ok? Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja como o discurso mudou. Ele saiu de um direcionamento a qual ele estava dando instrução, revelando de fato a face oculta dos escribas e fariseus,
Agora ele se volta diretamente para essa categoria para direcionar as advertências, ok? E as condenações que viriam sobre essa categoria. Vamos entender? Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Presta atenção nisso aqui. Cristo volta-se para os escribas e fariseus e diz que eles sofrerão mais rigoroso juízo. Então, será que isso está se aplicando a você? Não. Isso é uma mensagem direcionada de revolta do Senhor Jesus Cristo para os escribas e fariseus. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Será que está voltado para você ou é para os escribas e fariseus? Nem mesmo foi para a multidão e os apóstolos que estavam ali em volta dele. Nem mesmo para eles foram. Por que você vai abraçar essa causa para justificar algo que não lhe compete? Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, que é um novo convertido. E depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus volta a dizer, chamou os escribas e fariseus de filhos do inferno, ou seja, as pessoas que já estavam condenadas para o inferno. Será que essa mensagem se aplica a você ou aos escribas e fariseus? Aos escribas e fariseus da época, porque toda a situação que ele discorreu no primeiro discurso é referente a eles, aos religiosos, líderes religiosos da época. E agora ele traz a consequência de toda aquela forma de viver falsa, fingida, daqueles líderes. Chega a dizer que eles são filhos do inferno. Isso não se aplica a você. Vamos agora direto para o versículo 23, depois dessas introduções dos ais condenativos de Cristo para os escribas e fariseus. Do versículo. Acho que você agora, ao ler esse versículo, você já matou de fato a interpretação como deve ser. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vamos trabalhar esse versículo. Aqui segue a mesma linha. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo, presta atenção, do hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Pronto. Eles davam dízimo de tudo, até da mínima coisa. Primeiro ponto, o dízimo aqui não se refere a dinheiro. Ele estava dizendo que eles davam o dízimo até do hortelã, que é uma folhinha miúda, aquela folha miúda para tempero, eles davam o dízimo, ok? Ele separava, não tem nada a ver com o dinheiro, ok? E diz em seguida que eles desprezavam o mais importante da lei. Observe, toda a mensagem aqui de Cristo em relação à entrega do dízimo está voltada para as ordenanças da lei. E que lei é essa? A lei judaica, a qual os judeus eram obrigados a seguir. Lembrando que, talvez você nem saiba, mas a lei judaica, a lei mosaica, ela foi dada única e exclusivamente para o povo judeu. Sim, ela não foi dada de forma universal, não. Ela foi dada para que o pessoal judeu, o povo judeu, seguisse aquela lei
como forma de justificação. Então a lei era um professor, era uma medida o qual Deus deu para doutrinar e preparar aquele povo para a vinda do Messias. Compreende? Não era algo universal. Você, os gentios, não estavam obrigados a estar debaixo da lei. Inclusive, no livro de Romanos vai falar que muitos gentios cumpriam a justiça da lei sem estar debaixo da lei. E agora? E justamente aquele povo judeu que estava debaixo da lei não conseguia cumprir a justiça da lei. Porque a justiça da lei era cumprida pela fé. Pela fé. Ok? Observe. O texto é claro em que aquela ordenança a qual Cristo estava se referindo em Mateus 23, era primeiramente para os escribas e fariseus e segundo, que era de acordo com os mandamentos da lei. E os escribas e fariseus estavam desprezando isso. Agora olha o que diz Gálatas capítulo 5, ok? Versículo 4. Já que você quer andar pela lei. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Agora é a escolha sua. Ou você anda pelas obras da lei judaica, seguindo os mandamentos judaicos, o qual Cristo veio e aboliu, porque agora andamos por fé, ok? Ou você anda em Cristo. Não dá para ser um e outro. O próprio Paulo aqui está dizendo, se você andar pelas obras da lei, separado você está de Cristo. Então não adianta você dizer que tem fé em Cristo, tem fé na salvação de Deus, mas anda observando as leis judaicas. Você está longe, separado da graça e separado de Cristo. O seu Senhor continua sendo a lei mosaica, a lei de Moisés, os princípios que era para ser observado por aquele povo antes da vinda e do sacrifício de Cristo, certo? Capítulo 3, ainda a carta aos Gálatas, no versículo 11, vai dizer assim: é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Enfim, Mateus 23, um discurso voltado para uma categoria a qual você nem eu estamos inseridos. Aqui há toda uma mensagem condenativa para os escribas e fariseus. E para finalizar, vamos discorrer o final dessa mensagem de Cristo condenativo para os escribas e fariseus. Você vai se surpreender. Observe, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eu te pergunto, quem derramou o sangue dos profetas? Foram os judeus ou foram os gentios? Os judeus, meu nobre. Os judeus, meus irmãos. Foram os judeus. Eles derramaram o sangue dos profetas, não foram você. Quem adorna os sepulcros dos profetas? Somos nós ou são eles? Ou são eles? São eles. Então, como você pode absorver essa mensagem como sendo você? Porventura teus antepassados mataram os profetas? Não, não mataram. Foram os judeus. Versículo 31, que aqui vem coisa mais pesada ainda, viu? Assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. É o que eu acabei de falar. Não, você testifica que você é filho dos que mataram os profetas? Não tem como. Então essa mensagem não é para você. Olha o versículo 33 e veja se isso se enquadra para você. Serpentes, raça de víboras,
Como escapareis da condenação do inferno? Não é para você. Isso aqui é referente aos elementos já citados. E aqui Cristo finaliza dando o julgamento final. Os escribas e fariseus não escaparão da condenação do inferno. E em Cristo Jesus, você e eu já estamos salvos pela fé no seu sacrifício. Porque a Bíblia diz assim: todo aquele que crer e confessar será salvo. Esse texto não se aplica a nós, se aplica àquele pessoal a quem foi direcionado o discurso. Primeira parte do discurso, a multidão e os discípulos, o qual ele ensinou quem eram os escribas e fariseus. Na segunda parte do discurso, uma mensagem condenativa diretamente para os escribas e fariseus. Compreendido isso, fique em paz, tenha alegria no Espírito Santo, tenha a satisfação de saber que você é justificado pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras da lei, não é porque você dá ou deixa de dar um dízimo, ok? E saiba, a aplicação desse texto, Mateus 23, não justifica você estar debaixo de uma lei do dízimo dentro da sua igreja. Entende? Seja livre, porque você é filho, ok? E todo filho é livre. E todo filho de Cristo Jesus, ele é livre da maldição da lei. O justo viverá pela fé. E a fé não é em razão daquilo que você faz ou deixa de fazer. É simplesmente porque você crê que está salvo pelo sacrifício de sangue do Cordeiro